Olá para você que está assistindo esse vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui e eu vou falar sobre um defeito bem comum que ele acontece no mecanismo de 5 CDs. No mecanismo de 3 CDs esse funcionamento ele vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou estar explicando aqui. Bom, a gente tem esse resistor aqui, né? R420, escrito 33 por 1/4. O que isso significa? Que é a posição do resistor em relação à placa, né, a placa de circuito impresso, o valor ôhmico do resistor, no caso 33 R's, 33 ohms, né, e a potência dele, 1/4 de watt. E o que esse resistor faz? Se você seguir a linha aqui, ó, da onde vem a alimentação dele, aqui ele está em paralelo com esse fusível, que também está localizado na placa. E aqui a gente tem um regulador, um circuito aí regulador. Mas a gente seguindo esse fusistor aqui, tá? Isso aqui seria um fusistor. O símbolo dele aqui é de um fusistor. Se você seguindo aqui, ó, você vai parar bem aqui, ó, 8 volts. Seguindo uma tensão que vem lá daquele cabinho flat de 6 vias, lá da placa principal, né? Onde se encontra a saída, aqui a saída de áudio, né? Canal direito, o terra do canal e o canal esquerdo, o V-sensor, né? A tensão dos sensores, a GND digital, sim, os processadores digitais, eles fazem uso de um terra digital, enquanto aqui a gente tem um terra analógico. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Pegou aqui, ó, essa tensão VM de 8 volts, que ela vai dar aqui para esse circuitinho. Desse circuitinho a gente vê aqui, ó, um circuito driver, onde está escrito aqui turntable driver. Esse circuitinho aqui, ó, ele recebe um comando daquela plaquinha lá de várias vias. Em alguns modelos vai ser 14, em alguns modelos vai ser 12 vias, se bem que eu já vi até de 13 vias também. E esse é o cabinho flat que vem da placa frontal do display para a placa de CDs. E daqui ele recebe o comando, onde você está vendo aqui, ó, dish forward e dish rewind, né, que é o sentido horário e anti-horário do giro do prato. Sim, isso mesmo. Esse circuitinho aqui é o circuito responsável por estar fazendo o prato girar, ou no sentido horário, no sentido anti-horário, através desses resistores aqui, ó. Esses transistores, né? Esses transistores com esse R dentro dele, significa que dentro deste transistor tem um resistor. DTC. DTC significa que é um transistor digital, não é qualquer transistor, não é como esse transistor aqui, que ele não possui um resistor interno. E esse tipo de transistor é um transistor que ele funciona como chave liga, desliga. Ele vai ligar, quando esse carinha aqui estiver ligado, esse aqui vai estar desacionado, desligado, vai estar acionando esses transistores aqui, que eles vão estar fazendo o prato, né, dos CDs girar no sentido horário, por exemplo. Aí quando ele desliga, aciona esse daqui que faz o prato girar no sentido anti-horário. E se você olhar aqui, ó, seguindo, tá? O coletor aqui do transistor, você vai ver que ele vem bem aqui, ó, nesse fusistor de 33 R's que recebem da placa principal 8 volts.
vem para cá, vem para esse resistorzinho aqui, passa pelo coletor emissor, sai do emissor e vem para cá, ó. Vem para o motor do prato. Esse M401 Dish Motor é o motor do prato, que é aquele motor que fica naquela parte móvel do mecanismo de CD, né? Quando você aperta lá para abrir, sai aquela bandejinha lá, né? Para você colocar o CD. Esse é o motor responsável, né? Por estar girando o prato, não por estar ejetando. O que ejeta é um outro motor. Deixa eu ver se esse motor tá aqui. Não, o motor que gira o prato, ele tá localizado em outro lugar. Tá aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. É o que cospe para fora, né? A bandeja de CD, é esse carinha aqui. Mas a gente não vai estar falando dele agora. E o que acontece? É muito comum no mecanismo de 5 CDs esse resistor aqui, ó, ele alterar. Essa potência dele aqui, 1/4 de watts, significa aí 250 miliwatts. É uma resistência baixa. Aí o que acontece? Ao longo dos anos, essa resistência ela vai subindo. 56, 80, chega até 100 ohms. Aí o que acontece? Como esse resistor ele tá aqui justamente para limitar essa tensão que vai para esse circuito aqui, ó, ao invés de 8 volts, né? Os 8 volts daqui ele passa por esse resistor. Esse resistor aqui ele vai consumir parte dessa corrente, dessa tensão, vai mandar aqui esse motorzinho aqui, ele é alimentado apenas com 3 volts, tá? 3,2 volts no máximo. Aí o que acontece? Quando esse camarada aqui, ele altera para mais, essa tensão de 3 vai caindo para 2, 1 volts, até o motor não ter força o suficiente para girar o prato, e o prato ele não gira. Você aperta lá para selecionar o CD, ou ele não vai ter força para, né, fazer o prato girar, para subir o CD para a unidade ótica, como também na hora de você escolher. É claro, gente, que esse defeito ele também pode ser ocasionado por correias. A correia pode estar fazendo esse prato ele rodar devagar. Quando a correia está muito alaciada, né, ela começa a derrapar da polia, vai ocasionando falha, né? Na hora aí do prato girar, ele vai dando umas travadinhas. Pode ser correia ou pode ser este cara aqui, que ele costuma também aí alterar. É claro, para saber se é ele ou é correia, nada mais do que testando, né? Colocando aqui um multímetro, né, a ponta de prova em paralelo com o resistor, com uma ponta de prova aqui, outra ponta de prova aqui, e verificando aí a resistência desse resistor. Geralmente, todas das placas que eu já peguei, esse cara aqui ele estava alterado. E no mecanismo de 3 CDs, será que isso acontece? Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui já é um mecanismo de 3 CDs e ele não sofre desse problema que o de 5 CDs sofre por causa desse circuito integrado aqui. No caso, o mecanismo de 3 CDs, ao meu ver, isso aí foi uma regressão, né, da parte da Aiva. Ao invés de adotar um controlador de motor, que isso daqui é um controlador de motor, tanto é que você vê aqui que ele controla o motor do prato, né, o trilho, no caso aqui o motor do trilho, que faz a bandeja ejetar, né, para fora, para dentro. E também é o responsável, se você olhar aqui, ó, tá aqui, ó, turntable motor, que é o motor responsável por estar girando o trilho. Se você for seguindo as linhas aqui, ó, D mais, D menos,
você vai ver que ele é alimentado por aqui, ó. Aqui, ó. Diz mais e menos. Atenção. E aqui é o sentido, né? Horário ou anti-horário. Então você tem aqui, ó, é controlado por esses aí. Por isso que no caso dos mecanismos de 3 CDs, você não tem esse problema aí que infelizmente, né, ocorre e bastante aí nos mecanismos de 5 CDs. Tá aqui uma plaquinha de um mecanismo de 5 CDs e o dito cujo é esse daqui, ó, 420, é esse resistorzinho aí que vocês estão vendo. Nessa placa aqui ela não tem, mas geralmente do lado dele aqui tem um fusível no lugar onde desse jumper aqui. Bem, deixa eu ver. Aqui tá o resistor e aqui fica um fusível. No caso, o fusível foi removido. Para esse modelo aqui foi removido e foi adicionado um jumper. Então, para quem tiver com esse problema, né, de bandeja lenta, troca esse camarada aqui. E, claro, né, verifica antes a resistência dele, tá? Verifica. Primeiro, antes de fazer troca, verifica primeiro a resistência dele, colocando aqui a ponta de prova em cada lado, né? Na escala de resistência. Testando aqui. Deu 33. Vamos fazer esse teste aí. Bom, tá aqui. Essa resistência aqui, ela já tá um pouquinho alterada, né? Tá com 38. Não chega a ser um problema. Escala de resistência, no caso ali 200 ohms. E conferindo ali, ó, esse resistor tá com 38 ohms. Eu recomendo, no caso, quando tá muito alto, quando for fazer a substituição, colocar um resistor aí de uma potência um pouquinho maior do que a que tá de fábrica, porque esse resistor, por ele trabalhar com uma tensão um pouquinho alta, ele trabalha também, por ele estar alimentando o motor, ele trabalha com uma corrente alta, e é essa corrente elevada que faz com que esse resistor aí ele vá alterando ao longo dos anos, né? Que ele acaba esquentando. Você usa, né? Vai usar na hora de movimentar o prato aqui para esquerda, para direita, ficar na hora de ficar usando, né? A função aqui na hora de movimentar, aí você acaba aí desgastando esse resistor. Então coloca aí pelo menos um resistor. No manual tá 1/4, mas eu recomendo no mínimo meio watt. Meio watt ou 1 watt pelo menos. Esse resistor aqui é um resistor que foi trocado já. Eu coloquei um resistor de 1 watt pelo menos. Então é uma resistência aí que eu recomendo para quem for fazer essa troca. Beleza, gente? Para esse vídeo é isso. Falou!